Os Clippers, Jazz e Heat fecharam uma troca na NBA. Norman Powell vai para Miami e John Collins para Los Angeles. O acordo também incluiu outras coisas, como uma escolha de segunda rodada para o Utah Jazz, que pode parecer insignificante inicialmente. Embora não seja tão impactante quanto a troca do Kevin Durant, há muitos aspectos interessantes envolvendo cada uma dessas equipes. Primeiro vamos falar sobre o LA Clippers, porque uma das grandes histórias da temporada no momento é a situação de Bradley Beal em Phoenix. E acredito que isso está diretamente ligado ao que ocorre com os Clippers. Porque em um vácuo, pelo menos para mim, eu preferiria muito mais ter Norm Powell na minha equipe do que John Collins. Especialmente se eu sou os Clippers, olhando pro meu backcourt com James Harden e Norm Powell, que agora se foi. Eu consegui Bogdanovic na data limite de trocas da última temporada. Pra mim, isso é uma equipe, mesmo que eles queiram versatilidade no frontcourt, com apenas Zubac, Lopes e Derrick Jones, adicionar John Collins proporcionaria essa flexibilidade. O elenco precisava de cada um desses caras. E então, se eu estou trocando um deles pelo outro, eu pessoalmente preferiria ter Norm Powell. Para mim, isso significa que eles estão muito investidos no que pode acontecer com a situação do Bradley Beal isoladamente, caso não consigam contratá-lo. Isso é como um B- para um C pra mim. Para os Clippers, eu realmente não entendo. Eu preferiria muito mais ter Norm Powell. Ele foi realmente bom e muito importante pra eles, especialmente nos jogos em que James Harden não jogou no ano passado. Tipo, isso é realmente importante ter neste ponto da carreira de Harden. E eu simplesmente não sou um grande fã de John Collins. Então essa parte foi definitivamente interessante. O time para o qual eu absolutamente amei o acordo é o Miami Heat. Eles trocaram Kevin Love, Kyle Anderson e uma escolha de segunda rodada por Norm Powell, que se encaixa perfeitamente no elenco deles. Parece uma temporada de descanso em que Miami não sabe exatamente para qual direção ir. Eles estavam na jogada com Kevin Durant, mas depois saíram. Eles têm Andrew Wiggins, que aparentemente estavam negociando com várias equipes, mas para mim a formação de Hero Norm Powell, Andrew Wiggins e Main Adebayo faz muito sentido. Esse é um grupo que eu não estou tentando te dizer. Eles vão ser um dos 4 melhores times do leste, mas faz mais sentido do que antes devido ao arremesso, criação de jogadas e, por vezes, capacidade defensiva de Powell. O problema em Miami é frequentemente encontrar alguém para jogar ao lado de Tyler Hero na retaguarda que também possa defender bem. Eles também trouxeram Davion Mitchell de volta. Gosto da jogada de Miami considerando os ativos envolvidos. Você abre mão de 2 jogadores que praticamente não atuariam por você. Kyle Anderson, Kevin Love e uma escolha de segunda rodada por Norm Powell, que está em um contrato expirando, então terá que lidar com isso além desta temporada. Gosto da flexibilidade e da adição de Norm Powell ao elenco do Heat. Acredito que ele será de grande ajuda para a equipe. As pessoas do Jazz foram meio negativas apenas na off-season em geral para o Jazz, porque trocaram jogadores como Colin Sexton, Jordan Clarkson e John Collins. Eles receberam de volta apenas 2 escolhas de segunda rodada, não muito mais. Mas pra mim, estava claro que Collins Jackson não tinha o mercado que muitos pensavam quando o ofereciam por aí. Por isso eles ficaram apenas com Yusuf Nurkic, o mesmo com Jordan Clarkson que eles simplesmente compraram. Se você quer criticar o Jazz, acho que a crítica é mais nesse ponto. Eles deveriam ter negociado esses caras 1 ou 2 anos atrás, quando o valor deles estava mais alto, em vez de esperar até agora. Collins é um contrato próximo do fim que não empolga muito as equipes, o que se reflete no baixo valor deste negócio. Mas pra mim, tudo isso volta ao que eu disse, né? A grande situação acontecendo na liga agora. Eu ia fazer um vídeo antes dessa troca acontecer sobre o Bradley Beal. Agora parece que Bradley Beal vai negociar uma rescisão em Phoenix. No valor de... Ele desistirá de 14 milhões de dólares da exceção de nível médio, compensando isso ao assinar com uma equipe diferente para a mesma exceção. Apesar de poder ser comprado pela Phoenix, há relatos de que ele não deseja aceitar o acordo de aquisição. Ele quer permanecer em Phoenix, mas os Suns não o desejam, estão dispostos a pagar para ele partir. Não conseguem encontrar alguém para trocá-lo devido à cláusula de não troca do enorme contrato. A única forma de Beal ter algum mercado é como agente livre após um acordo de rescisão. E então, se isso acontecer de repente, você está olhando para equipes como os Clippers e o Heat, que estariam muito envolvidos em possivelmente adicionar Bradley Beal. Antes dessa negociação, ambas as equipes faziam muito sentido para mim como opções. Mas isso parece uma negociação onde os Clippers estão liberando um lugar, potencialmente para Bradley Beal, porque ele, James Harden, Bogdanovic saem do banco. Essa é uma retaguarda decente, e você reforça sua linha de frente trazendo John Collins, certo? Por outro lado, o Heat está negociando por um cara basicamente para o potencial lugar de Bradley Beal em Miami. Agora, a situação de Miami em relação a Beal era um pouco mais complicada. A suposição é que as equipes vão oferecer a ele entre 10 e 13 milhões de dólares, próximo à exceção de nível médio. O Heat estava em uma situação complicada sem poder oferecer muito dinheiro ao Bradley Beal sem ultrapassar o limite do imposto. Eles têm um teto rígido e de repente você está pagando o imposto.
Para uma equipe que pode ser a nona melhor do leste, Pat Riley disse que provavelmente não querem pagar o imposto este ano, então o Heat sempre foi um destino complicado para Beal, e o Damian Lillard também, outro cara que possivelmente poderia estar de mudança para eles em breve também. Talvez seja isso. O Heat viu que não conseguiria Bradley Beal e precisava de ajuda na retaguarda. Eles negociam com os Clippers para obter Norm Powell, mencionando que os Clippers podem ser o time do Beal. Eles envolvem o Jazz como um terceiro time na negociação. Um negócio super interessante que, à primeira vista, pode parecer insignificante, mas que me intriga profundamente. Os valores individuais dos jogadores se relacionam diretamente com a situação do Beal. A única outra coisa que eu vejo aqui com o Miami é que isso abre uma vaga no elenco para eles. Então talvez este seja o caminho deles pra, serem bastante bons este ano, ou pelo menos um pouco melhores. Porque você está trazendo o Norm Powell de volta quase de graça, né? Abrindo uma vaga no elenco. Talvez você queira manter Damian Lillard por um ano, pagando o suficiente sem entrar em impostos. Ele quer mesmo estar em Miami. Ficou claro que esse era o destino preferido dele quando pediu uma troca dos Trail Blazers. E você simplesmente o guarda. Agora que você tem essa vaga extra no elenco e é uma equipe melhor este ano, os fãs do Miami Heat estão desanimados com a equipe. Yak Jonas teve 2 jogos muito difíceis na Liga de Verão. Apesar de ser apenas a Liga de Verão, o jogador com quem estavam animados não tem se saído bem. Eles estão nesse estranho meio termo, tendo apenas Bum e Hero, sem muito mais além disso. Eu sei que Norm Powell não estará em todos os times da NBA, mas ele é realmente bom. Acredito que ele foi subestimado pelos Clippers e possivelmente pelos fãs nessa negociação. Baseado nas reações que tenho visto, muitos são favoráveis aos Clippers. E eu realmente acho que é apenas uma daquelas coisas onde eles viram uma oportunidade de melhorar o time deles. Nem tudo precisa ser oh meu Deus, vamos ser um competidor agora. Nós adicionamos Kevin Durant, fizemos isso ou aquilo. Isso melhora o time deles, mantém sua flexibilidade futura. Além disso, podem assinar uma extensão com Norm Powell se ele estiver disposto. E então você tem aquele jogador pelos próximos anos, um cara que, como eu disse, foi excelente para os Clippers na última temporada. Estou curioso para ver como isso funcionará para os Clippers, pois, como mencionei antes, não sou um grande fã de John Collins. E considerando que eles têm Derrick Jones, Lopes, Zubats, existe uma situação real aqui em que você pode entrar nos playoffs potencialmente, e John Collins simplesmente não está jogando tanto assim pra você. Sei que Derrick Jones pode jogar como ala pivô, mas prefiro ele como ala. Reconheço que Lopes não é o jogador mais resistente de todos os tempos. Então você precisa de mais profundidade no frontcourt. E eu sei que às vezes o Bates entra em problemas de falta e eu entendo ter essa versatilidade, mas eu sei que com este elenco dos Clippers, se Norm Powell estiver saudável, não tenho certeza se ele jogará 25 minutos na pós-temporada. Esse é o caso com John Collins. Não há outro benefício, ambos estão expirando. Na verdade, não há tanta diferença entre os salários deles, e então, no final das contas, não há um benefício imediato para os Clippers com isso. Então eu daria ao Heat algo como um B ou C, e ao Heat um A+. Pro Jazz é meio que um não aplicável, você realmente não avalia esse tipo de negócio. Você está conseguindo uma escolha de segunda rodada de John Collins, o que eu acho que é uma vitória, mas eles provavelmente poderiam ter feito isso com várias equipes da liga se alguma delas estivesse interessada em John Collins. Um negócio super interessante, na minha opinião. Estou realmente intrigado para ver como isso pode afetar o resto da temporada de férias. Acredito que há muitas coisas tangíveis acontecendo neste negócio para ao menos 2 das equipes, exceto o Jazz. Isso também pode indicar mais movimentações em toda a liga. Foi uma off-season bastante leve em termos de grandes movimentos, mas o novo ano da liga acabou de começar no domingo. Então agora há um pouco mais de flexibilidade para essas equipes. As equipes realmente têm uma ideia de como são seus elencos, então talvez seja um pouco mais fácil fazer movimentos. Isso pode ser apenas o início da abertura das comportas. Em uma off-season potencialmente decepcionante até agora, considerando o volume de movimentos,